pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora um tópico novo dentro dos capítulos que a gente está trabalhando. Para quem não lembra, a gente está trabalhando o capítulo 2 e o 3 simultaneamente, né, tentando abordar basicamente quatro tópicos, né, do conteúdo, que é o de termometria, o de transferência de calor, dilatação, que vai ser o último, né, e o de calorimetria. A calorimetria a gente vai iniciar analisando o diagrama de fase, né, trabalhando um pouco mudança de estado físico da matéria, para depois a gente trabalhar de fato os quantitativos de calor, tá? Então eu vou pontuar alguns tópicos hoje dentro dessa parte do capítulo 3, o início do capítulo 3, tá? E a gente vai dar prosseguimento nas próximas aulas, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu sair aqui no cantinho. Bom, primeiro, os estados físicos da matéria. Vocês já viram isso até no ensino fundamental. Então você já tem uma experiência com esse tópico de conteúdo. Não é novidade para ninguém, mas não custa nada lembrar, né? A mudança de estado físico do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, acontece com ganho de energia. Então existe aumento de energia, né, absorção de calor para a substância passar do estado sólido para o líquido, para o vapor. Então aqui eu tenho um aumento de energia nesse sentido. Consequentemente, eu vou ter um estado com maior grau de agitação molecular do que o anterior, né? Então, do sólido para o líquido é a fusão, líquido para o vapor, vaporização, vapor para o líquido, liquefação ou condensação, né? E, para quem não lembra, a condensação ocorre quando o vapor ele se torna líquido, e é muito comum de ver em copos de água gelado, por exemplo, né? Quando o vapor encosta no copo, toca o copo, troca calor, né? Perde calor porque o copo está gelado, então ele volta para o estado de menor energia. Então, no sentido vapor, líquido e sólido, você tem uma diminuição da energia das moléculas que compõem a substância. E do líquido para o sólido, solidificação. O processo de ponta a ponta, né, sólido para o vapor, vapor para o sólido, é chamado de sublimação. Só um detalhe, porque a vaporização ela pode receber alguns nomes diferentes dependendo de como o processo ocorra. Por exemplo, a vaporização ela pode ser uma evaporação, pode ser uma ebulição ou pode ser uma calefação. A evaporação ela é um processo de vaporização natural, onde o líquido ele passa para o estado gasoso, digamos assim, numa condição ambiente, né, de temperatura e pressão, tá? A ebulição ela vai acontecer, mas o processo mais rápido, quando você cede calor para a substância e automaticamente ela absorve mais energia até adquirir à medida que vai adquirir mais energia, ela vai possibilitando essa mudança de fase mais rapidamente. E por último, a calefação, que é o processo mais rápido que acontece, sabe, quando você tem uma frigideira bem quente e pinga uma gotinha d'água. Quando ela toca na superfície muito quente, ela já rapidamente vaporiza. Ou seja, o processo de vaporização é o mais rápido, ele acontece esse processo em menos tempo, tá bom? Bom, um outro conceito que aparece também nesse contexto é de pressão de vapor, ou pressão máxima de vapor, né? A gente sabe, analisando o sistema, por exemplo, da figura 1, cadê minha caneta? Aqui. Analisando o sistema da figura 1, eu tenho um êmbolo, que é uma tampa móvel, dentro de um recipiente com um líquido, tá? Esse líquido ele está preenchendo todo o espaço dentro do recipiente. À medida que o êmbolo sobe, eu vou gerar um espaço aqui vazio. Esse espaço vazio ele não gera pressão nenhuma sobre a superfície do líquido. Então você tem um espaço, a gente pode considerar o vácuo ali, e tem o líquido. Então não vai ter resistência nenhuma as moléculas do líquido passarem para o estado de vapor. Então existe um fluxo maior aqui, ó, do líquido passando para o estado do vapor, e consequentemente com as colisões entre as duas superfícies, né, do gás e do líquido, tem também o processo inverso. Algumas moléculas atingem a superfície do líquido e se mantém naquele estado. Então existe essa troca. Mas como a pressão do vapor ali em cima ela é muito baixa ainda, eu tenho mais moléculas evaporando ou vaporizando do que condensando, né? Até chegar um momento em que esse líquido ele vai vaporizando e preenche, e o ar, né, que preenche esse espaço vazio, ele se torna saturado. Então a gente diz o seguinte, que esse recipiente ele atingiu
a pressão máxima de vapor, ou seja, a gente viu aqui que a pressão que esse gás exerce sobre a superfície do líquido não permite mais que esse fluxo intenso aconteça. Então a gente diz que aqui ocorreu um equilíbrio dinâmico. Por que equilíbrio dinâmico? Porque a troca ela ainda existe, mas é uma troca com saldo nulo para um lado ou para o outro. Então a gente tem um equilíbrio dinâmico e eu digo que esse gás ele atingiu a pressão máxima de vapor, ou seja, é a pressão exercida pelo vapor saturado, né, quando chega a saturação ali daquele ambiente, quando este está em equilíbrio dinâmico com o líquido. Pode-se dizer também que é a pressão exercida pelas moléculas do líquido contra a sua superfície para passar para o estado de vapor, né? Vale tanto do vapor para o líquido quanto do líquido para o vapor, a ida e a volta está valendo aí, tá? Bom, e por fim a gente chega na questão que é o ponto principal da aula de hoje, que é o diagrama de fases, né? Eu coloquei o diagrama de fases do CO2, que é algo comum, né? Porque existem diferenças entre os diagramas de fase. Esse aqui é o mais genérico. Quando eu digo esse diagrama de fase mais genérico, é porque esse formato que ele apresenta, né? Esse desenho. Claro que a curva pode ter um pouco de diferença de uma substância para outra, mas o formato, o modelo é mais ou menos o mesmo. Basicamente, o que a gente tem que saber desse diagrama? É um diagrama que representa o estado físico da matéria, ou da substância, pressão por temperatura, e ele mostra a influência da temperatura e da pressão no estado físico. Porque, como a gente trabalha sempre a nível do mar, eu estou falando aqui a gente considera sempre o nível do mar, um ATM, qualquer mudança de fase para a gente está associada com variação de temperatura. Se eu esquento demais, derrete, se eu esfrio demais, congela, e a gente vai trabalhando nesse parâmetro da temperatura. Não é comum a gente mudar a pressão, mas saibam, se eu mudar a pressão, né, fica mais fácil vaporizar. Por exemplo, se eu diminuir a pressão, por exemplo, é o que acontece aqui, ó. Daqui para cá, ó, da figura 1 para a figura 2, não houve aumento de temperatura, não foi colocado o recipiente dentro de micro-ondas ou de repente em cima de um fogão. Isso não aconteceu. Quando ele levantou o êmbolo, ele gerou uma região aqui, ó, de baixa pressão. E se a pressão é baixa, não tem impedimento para as moléculas do líquido vaporizarem. Então houve uma mudança de estado físico aqui do líquido para o vapor, sem que houvesse aquecimento. E digo mais, se esse êmbolo ele subisse rapidamente e essa região aqui de vácuo ocorresse, a transferência do líquido para o vapor poderia ser tão grande que a água poderia ferver a temperatura ambiente. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que existe uma possibilidade de mudança de fase alterando-se a pressão, não só a temperatura como a gente está acostumado. Então cuidado com isso. Aqui o modelo do gráfico é sempre o mesmo, tá? Se ele é pressão por temperatura, essa curva aqui, aliás, essas três curvas sempre vão representar nessa região sólido, qualquer diagrama de fase, de qualquer substância. Essa aqui é o líquido, esse aqui é o gás. Na verdade, a gente considera aqui o vapor e mais para frente o gás. Eu vou falar sobre isso já já, tá? Mas ele quis dizer aqui, nesse gráfico, que é o estado gasoso, tá bom? Bom, e aí essas três áreas, elas sempre vão coincidir em qualquer diagrama de fase que você pega. Consequentemente, a curva que divide sólido e líquido, a gente pode chamar a curva de fusão. Essa linha do gráfico aqui é a fusão. Então, se eu tiver neste ponto, eu tenho uma substância que está derretendo, digamos assim, né? Se eu tiver aqui nesse ponto, a substância está vaporizando. E aí percebam, se eu mantiver a mesma temperatura e aumentar a pressão, essa substância fica líquida. Se eu diminuir a pressão, né, no eixo Y, ela vai precisar de vapor. Ou seja, com a temperatura fixa, eu posso fazer essa substância ir para o líquido ou ir para o vapor só mudando pressão. Tá? A gente está acostumado a mudar só a temperatura, mas agora acostumem-se de variar apenas pressão também. Bom, e aí a gente atinge dois pontos. Aliás, a gente tem dois pontos aqui importantes. Primeiro, ponto triplo. Lembre-se que quando uma substância está mudando de fase, do sólido para o líquido, por exemplo, neste ponto podem coexistir as duas fases, ou seja, estado de sólido e líquido no processo de transferência. Tá? Consequentemente, neste ponto aqui, que a gente chama de ponto triplo,
podem coexistir as três fases. É uma determinada pressão, determinada temperatura, onde as três fases vão estar ocorrendo simultaneamente, né? E é chamado de ponto triplo. E o outro ponto importante aqui do diagrama é o ponto crítico. O que é o ponto crítico? É a temperatura, representa uma temperatura a partir da qual o vapor é considerado gás. Como assim? Lembra que eu falei que é uma temperatura constante aqui? Se eu aumentar a pressão, vira líquido. Se eu diminuir a pressão, vira gás, né? Porque eu posso variar só no eixo Y. A gente chama isso aqui de vapor. Quando que o gás é considerado vapor? Quando ele pode virar líquido, ou seja, ele pode ser liquefeito à medida que você varia ou aumenta, né, no caso, a pressão. Quando que a substância no estado de vapor é considerado gás? Quando você tem uma temperatura suficientemente alta, a partir do ponto crítico, onde, variando a pressão, a substância fica sempre na fase gasosa. Ela não vai virar líquido aumentando a pressão. Por quê? Porque ela já está numa temperatura alta, o grau de agitação já está tão suficientemente grande que eu não consigo variar a fase dele com a pressão. Primeiro, se eu quiser que ele vire líquido, eu reduzo a temperatura e depois aumento a pressão, para ele voltar para o vapor e líquido. Tá? Bom, diferença do diagrama tradicional das outras substâncias para o da água. Percebam que a curva de fusão aqui, ó, para a maioria das substâncias, ela está inclinada para a direita, de quem está lendo. Tá? Na água, ela tem uma leve inclinação para a esquerda. O que isso representa? Primeiro, o resto não muda nada. Ponto triplo, ponto crítico, não é esse aqui, pode ser mais à frente. Sólido, líquido e vapor. Tá? O resto não muda nada. O que muda é que a curva de fusão está levemente inclinada para a esquerda. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a água, quando você tenta congelar, digamos assim, ou mudar para o estado sólido, né? Imagina, você está reduzindo a temperatura da água, esfriando. Quando ela vai voltando para o estado sólido, ou quando ela está quase congelando, ela vai sofrer uma leve mudança, digamos assim, relacionada à pressão. De que maneira? A água, quando ela está reduzindo a sua temperatura entre 4 e 0 grau, à medida que ela vai esfriando, as suas moléculas vão se reorganizar para passar para o estado sólido. E ao se reorganizar, ela vai ocupar um espaço maior, como se ficasse brechas dentro da estrutura. E se ocupa um espaço maior, quer dizer que o volume cresce. Então é por isso que quando vocês percebem a água, uma garrafinha de água, né, no congelador, à medida que ela vai congelando, ela pode estourar, porque se ela estiver completamente cheia, a água aumenta seu volume. Isso se deve a esse comportamento anômalo da água aqui. A gente chama de comportamento anômalo, né? Esse efeito é uma das características desse comportamento anômalo, que, se não me engano, eu coloquei mais à frente, tá? Bom, coloquei a definição do ponto triplo. Eu comentei, não vou repetir agora, mas vou deixar no mudo para vocês uma descrição da curva de fusão, curva de vaporização, tá? E coloquei aqui um exemplo, outro exemplo em relação ao comportamento anômalo da água. Percebam aqui, ó, que quando você aumenta a pressão, o que acontece com o ponto de fusão do gelo? Se ele vai derreter, se você aumenta a pressão, ele passa a derreter a uma temperatura menor que zero, menos alguma coisa, sei lá, menos 1. Então percebam que a água, quando você aumenta a pressão, ou o gelo no caso, né, ele vai derreter mais cedo, né? E esse exemplo, esse experimento, né, ele mostra exatamente isso. Não sei se vocês já viram, mas tem vídeos no YouTube, até botei o link aí, porque demora muito tempo. Esse pezinho aí, com o fio, com o arame que está passando sobre o gelo, como o arame aqui que está em cima do gelo, ele está sendo puxado para baixo pelo peso, o arame exerce uma pressão maior embaixo da linha do arame. Quando aumenta essa pressão, o gelo derrete, porque ele derrete abaixo de zero, sob pressão alta. Então o arame desce. Quando o arame desce, a água que está por cima volta a congelar, porque diminui a pressão nela. Então ele vai derretendo o que está embaixo, pelo aumento de pressão. Quando ele afunda, o líquido que está em cima dele acaba recongelando, porque a temperatura está baixa ainda. E aí ele vai descendo através do gelo sem quebrar o gelo. Tá mostrando exatamente esse efeito. E só para fechar, comportamento anômalo da água, foi o que eu estava falando. À medida que a temperatura decresce, né, a partir de um certo ponto, de 4 a 0 grau,
o volume da água passa a subir, né? Diferentemente das outras substâncias que tendem a ir regredindo o volume, contraindo, né? Porque quando você diminui a temperatura, as moléculas vibram menos e ocupam um espaço maior. A água, ela é uma das poucas substâncias que acontece isso. E qual que é o efeito natural, né? Na natureza? Tem um benefício devido a isso, que é quando você tem uma região de frio intenso, um lago, você já deve ter visto em filme, o lago congela apenas a superfície, né? Por quê? Porque quando você tem uma temperatura de 4 a 0 grau, o volume da água aumenta, consequentemente ela fica menos densa e sobe. Então a água perto de 0 grau ela fica mais leve do que a água perto de 4 graus. Então a água mais fria fica aqui em cima. Isso quer dizer que ela vai ficando ali em cima até congelar. Consequentemente congela-se a superfície, que está mais fria. A parte de baixo fica isolada, mantendo a vida que está ali embaixo. Tá? Então ele mantém a fase líquida. Bom, para fechar, essa tarefa tem a ver com termometria e transferência de calor, que foi o que a gente estudou até aqui. E é a primeira parte da tarefa que eu vou passar para vocês. Eu vou incrementando essa tarefa com a parte de diagrama de fase na próxima aula, quando a gente terminar. Vou colocar um pouco de calorimetria e essa tarefa vai crescendo até o ponto que a gente definir para a prova. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção. Corre para o SME para fazer essa tarefa agora. Valeu, gente!